vivia arregalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormenta e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, e nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, o ouçam. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependia-se. Porém Abraão disse: se não houve Moisés, os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante, meu Deus, da tua presença, Pai amado, aqui está, Pai querido, esta palavra. Senhor, se o Senhor não me der, não tem como eu passar para os teus filhos, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, abra a nossa mente, nos dê o entendimento, Pai querido, e fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Depois da salva de palmas para Jesus por esta palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Olha para o teu irmão que está aqui do lado. Oh, glória. Olha para ele e diz: aonde você quer passar a eternidade? Aleluia. É forte, irmão, isso aqui. Aonde nós queremos passar a nossa eternidade? Nós estamos vendo aqui uma palavra que quase todos nós conhecemos. Aleluia, de dois personagens, um que vivia de uma forma e outro que vivia de outra forma. Nós estamos vendo que esse homem, diz a Bíblia, que havia passado, né? Aleluia, havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Eu quero entender, irmão, que esse homem procurava uma posição, ele procurava uma transparência, porque se nós lermos no Velho Testamento, nós vamos ver que naquela época quem vestia linho finíssimo eram os sacerdotes. Então esse homem ele queria uma posição, ele queria uma aparência. E ao mesmo tempo nós vamos ver que a Bíblia diz que ele vivia regaladamente e esplendidamente. Queremos dizer que ele tinha uma boa casa. Queremos entender que ele fazia banquete todos os dias. Queremos entender que ele levava uma vida da forma que ele queria e que ele desejava. Aleluia! Muitos de nós hoje em dia também vivemos assim. Muitas das vezes queremos viver da nossa
Ele tinha condição de ajudar esse mendigo, aleluia, mas ele não o ajudou. Vamos ver que ele era egoísta, aleluia. Enquanto esse mendigo, coitado, não tinha nada, aleluia. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um alimento, ele não tinha uma saúde, aleluia, mas uma coisa ele tinha: paz. Aleluia. Uma coisa ele tinha: paz. Aleluia. O rico não tinha paz, mas ele tinha. A alegria do rico era falsa, mas a alegria desse mendigo era verdadeira, porque ele tinha Jesus Cristo no coração. Aleluia. Por que eu digo isso? Que ele tinha Jesus no coração? Porque a Bíblia diz que quando ele morre, é os anjos que levam ele. Aleluia. E para os anjos levar, os anjos não vai levar qualquer uma pessoa, certo ou não certo? E aqui nós vamos ver que ele desejava alimentar-se, aleluia, pelo menos com as migalhas da mesa do rico. E o próprio cão vinha também é chato. Imagina, irmãos, que essas feridas deixou nessa chaga, elas fediam. Eu lembro que uma certa vez em Rocha Grande, eu botei um mendigo para dentro da igreja e ele tinha uma chaga na perna. E eu deixei ele muito no banco de trás. E quem estava na frente olhou todo mundo para trás por causa do cheiro. Então, irmão, eu imagino que era dessa forma. Ele fedia, a chaga dele fedia, e o cachorro lambia. E não, o cachorro não vai lamber algo que fede, ele não só lambe, ele também morre. Aleluia, ele também morre. E eu entendo, irmãos, que o lugar dessa chaga era dormente, podia cortar e ele não sentia, porque a carne estava morta. Amém? Estão entendendo o mistério? E aqui eu vejo ele sendo levado pelos anjos, aleluia, para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso. Enquanto o rico é levado para o Hades, aleluia, aonde lugar de tormento, um lugar, aleluia, de loucura, né? Um lugar de grito, um lugar onde as pessoas não têm sossego. Nós vamos entender, irmãos, que aqui no Hades, ele clama, aleluia. Nós vamos entender que ele clama, aleluia. Nós vamos entender que ele pede misericórdia. E quem clama, grita. Amém ou amém? Então, o lugar do Hades é um lugar de grito, onde ele clama. O Pai ouve, mas não pode fazer nada. Aleluia. É diferente de nós, irmãos, que aqui na terra nós clamamos e o Senhor nos ouve. Aleluia. Nós clamamos e o Senhor nos ouve. E ele grita, clamando, disse: Pai Abraão, aleluia, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresca a língua, que estou atormentado. Então, irmãos, aqui para nós fazer uma reflexão, parar e entender, aleluia, como que nós estamos levando a nossa vida. Como é que nós estamos agindo diante de Deus, diante dos nossos irmãos, diante da nossa liderança. Porque aqui esse homem, após a morte, ele abre os olhos. Após a morte, ele clama. Enquanto ele estava vivo, nós vamos ver que ele não clamava. Ele levava a vida dele da forma que ele queria, da forma que ele desejava, da forma que ele achava que era certo. Mas só que quando chegar lá em cima, na vida eterna, as coisas são diferentes. Aleluia. Aquele que não dá aqui, lá ele não vai poder mandar, irmãos. E aquele que não tem aqui na terra para chegar no céu, ele vai ter. Ele na minha casa já está preparado lá no céu. Aqui na casa já está preparado. Aleluia. Não é aqui na terra. Aqui na terra é o lugar da nossa preparação para entrar na vida eterna. Ele vai dar a sua paz. Aleluia. Muito aqui, aleluia. Ele vivia de migalha, mas lá no céu, aleluia. Ele pedia lá no Hades, ele pedia que molhasse pelo menos a ponta do dedo para colocar na boca dele. Imagina, irmãos, a quentura que era, a temperatura. Imagina como é que era aquele lugar. Não era só ele que clamava, provavelmente, os outros que estavam lá no Hades também clamavam, gritavam, socorro, né? Pedia de todas as formas, pedia até misericórdia. Enquanto na terra ele olhava para o mendigo, não
tinha misericórdia dele, não podia ajudar. Aleluia! E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. Deus age de uma forma totalmente diferente. Ele disse, porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Eu quero entender, aqui na palavra, a palavra me traz a memória, e o Abraão diz, lembra-te, quer dizer que no ar você também vai ter lembrança. Agora imagine, irmãos, nós passamos a vida toda buscando o Senhor, procurando a ser justo, e por causa de uma falha, nós perdemos a eternidade. Vamos para a eternidade? Vamos, mas porém com a eternidade com tormento. Mas nós precisamos ir para uma eternidade de paz, uma eternidade de alegria, uma eternidade, aleluia, que nós podemos regozijar. Eu imagino que lá no Éden, segundo Abraão diz, lembra-te, traz a memória dele. Ele olhar, aleluia, para aquele povo que está no paraíso, aleluia, que está no seio de Abraão, tudo na paz, tudo sendo consolado. Imagina isso, irmão, enquanto ele estava sendo atormentado no fogo, aleluia, se lembrando de tudo que tinha acontecido na terra, aleluia, se lembrando da situação daquele mendigo, enquanto deitava na porta dele, aleluia, que ele poderia ajudar, enquanto o mendigo pedia pelo meio, aleluia, como é que diz, irmão? A migalha do pão que caía na mesa dele. Ele dava o pão para os cachorros. E aleluia. Por isso que o mendigo pedia, pelo menos aqueles farelinhos que caíam do pão, aleluia, que ele alimentava os cachorros. Ele queria que, pelo menos um pouquinho daquele. Mas lá no céu, o mendigo era consolado, enquanto ele era atormentado. É necessário nós entendermos que na vida eterna, aleluia, é totalmente diferente. E aqui ele diz, manda, olha só, como ele era acostumado a dar ordem na terra, ele achava que lá também ele poderia dar ordem. Aleluia. E manda que o mendigo, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua. Imagine a situação desse homem. Um homem que vivia arregaladamente, estreitamente na fartura. Tinha de tudo que ele queria. Mas lá no Hades, ele desejava pelo menos que a água, pelo menos que o dedo fosse molhado na água colocado na boca dele. Aleluia! Imagina a situação deste homem. Então é necessário que nós venhamos refletir e entender, aleluia, que lá no Hades, lá no céu, aleluia, a nossa vida eterna é totalmente diferente da vida eterna aqui no céu. Quando eu vejo ele pedir a água, aleluia, me olhar com a língua, eu lembro uma passagem que tem em Amós, no capítulo 8, se não me engano, versículo 11, que diz que teremos fome, não de pão, aleluia, do pão desta terra, mas do pão que cai do céu. Teremos sede, aleluia, não sede de água, mas sede da palavra de Deus. Eu quero entender que esta passagem seja desta forma. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como pode, aleluia, Lázaro, aleluia, está no seio de Abraão, como Jesus viu isso? Aleluia, vamos entender. Aleluia, que lá em João, no capítulo 5, no versículo 3, 2 em diante, nós vamos ver aquele homem que tinha 38 anos, aleluia, no tanque de Betseba. Mas naquela época, Jesus não era nem nascido, pastor, sim. Aleluia, Jesus estava na terra. Aleluia, ele tinha visto lá de cima. Aleluia, antes dele descer, ele já tinha visto. Por quê, pastor? Porque naquela época, Jesus tinha 30 anos de idade. Aleluia, aquele homem que está à porta do tanque de Betseba, aleluia, ele estava 38 anos doente. Entenda só uma coisa. Aleluia, como pode? Que Jesus com 30 anos e aquele homem com 38. Porque lá do céu, Jesus já tinha visto o sofrimento daquele homem. Jesus está lá no céu, olhando para mim, olhando para você, e vendo o nosso sofrimento, vendo a nossa luta, vendo a nossa batalha. Mas Ele está guerreando por mim, por você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Acabou.
ser glorificado. Aleluia, até o diabo é feito para o Senhor, e o nome do Senhor é glorificado em cima do Satanás. Aleluia. Aí vamos ver aqui, aleluia, no versículo 26, e ele disse: e está posto um grande abismo entre nós e vós, que de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, e não tão poucos de lá passar para cá. Irmãos, que situação! Você imagina, irmãos? Vamos fazer aqui uma comparação. Tem um bocado de gente aqui embaixo, aqui em cima tudo louvando, e aqui embaixo um bocado de gente tudo gritando. Você imagina o desespero. Aqueles que estão aqui gritando porque, aleluia, prepararam alguma coisa, não fizeram como os que estão aqui em cima louvando e gritando. Aleluia. Você analisa isso, irmão? Que desespero. Nós agora, se alguém da nossa família passar por um processo, por uma dificuldade, nós vamos querer ajudar de qualquer forma. É ou não é? Queremos ajudar ou não queremos ajudar? Não é verdade? Aleluia. Assim era aqueles homens que estavam lá. O que estava no Hades e o que estava no paraíso. Analise comigo, que o que estava no paraíso estava no consolo, estava na tranquilidade, né? Aleluia. Mas aquele que estava no Hades estava no tormento, estava vendo aqueles que estavam lá na frente, lá em cima, aleluia, na maior paz, na maior tranquilidade, sem lembrança, porque a Bíblia não diz que quem estava no paraíso traz a lembrança, fica, né? Não fala, a Bíblia não fala, mas fala de quem está no Hades, aleluia, fala que fica em tormento, fala que fica clamando, que o pior de tudo é clamar e não ser ouvido, aleluia, o pior de tudo é clamar, aleluia, saber que Deus está ouvindo e não poder fazer nada. Analisa isso, Jesus está ouvindo ele clamar. Abraão aqui representa Jesus, imagina que ele está clamando, mas ele não pode fazer nada, ele não pode agir, ele chama pai, 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 é pai, mas ele responde, sim meu filho, mas lá na terra, tu vivia regaladamente, lá na terra meu filho, você vivia do bem e do melhor, enquanto esse coitado, enquanto ele, aleluia, vivia na mendigança, vivia no sofrimento, vivia, aleluia, não tinha nada para alimentar, para ele faltava tudo, o rico não faltava nada, aleluia, analisa a sua vida, aleluia, que ele não tinha nada disso, mas tinha Jesus, aleluia, é isso que nós temos que entender, que o Senhor está conosco, para garantir, então é necessário, irmão, nós parar, refletir o que estamos fazendo aqui na terra para ajudar a vida eterna. Será o que nós estamos fazendo, a forma que nós estamos agindo, nós vamos herdar a vida eterna? Aleluia. Ah, pastor, eu sou um profeta, não importa. Aleluia. Ah, pastor, eu sou um bom pregador, não importa. Aleluia. Importa as tuas atitudes para com o Senhor. Aleluia. É isso que vai nos levar para o céu. É a nossa forma de atitude. Nós vamos ver que a atitude desse homem aqui era totalmente diferente. Aleluia. Ele não se importava com aquele que necessitava. Será que nós estamos se importando com aquele que necessita? Será que nós estamos agindo da forma que Deus quer? Aleluia. Se nós olharmos na Marcos, no capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, versículo 43, se não me engano. Marcos 9, versículo 43 diz: se a tua mão te escandaliza, corta e é melhor para ti entrares na vida, aleluia, aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para que o fogo que nunca se apague, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. E o teu pé, se o teu pé te escandaliza, essa máscara é uma besta. Se o teu pé te escandaliza, corta, e é melhor tirares e entrares coxo na vida, do que tendo dois pés que serem lançados no inferno, e no fogo, e o fogo nunca se apagará. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
Se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. E é melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Aonde? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado como fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, se não for se tornar insosso. Com os que adubareis, tende sal em vós mesmo, e a paz um para com os outros. Amém? Então nós temos que ter paz um para com o outro. Em Hebreus 12, 14, 12, eu não sei, aleluia, me fugiu da mente agora, mas acredito que seja 14, 12 diz: tenha paz com todos, aleluia, seria a salvação, amém? Tenha paz com todos. Aqui a Bíblia está nos explicando, aleluia, não adianta, aleluia, nós dar uma de bonzinho e ser totalmente errado. Aqui eu sou crente, e lá fora o que eu sou? Isso é para mim também, irmãos, isso aqui não é só para vocês não, isso é para mim, aleluia. Aqui eu ajo com vocês de uma forma, e lá fora como é que eu ajo com vocês? Aleluia. Aqui eu te abraço, aqui eu te aperto, aqui eu te beijo, lá fora como é que eu te trato? Aleluia. Deus, aleluia, está vendo cada atitude minha, cada atitude tua, tudo aquilo que nós fizermos, aleluia, está sendo lançado no livro, e naquele grande dia será passado no telão as nossas experiências, aleluia, o que nós fizemos de bem e o que nós fizemos de ruim, aleluia. Então é necessário nós repetir. Por isso que eu fiz a pergunta: aonde nós queremos passar a vida eterna? E quero dizer para vocês, Jesus está vindo, Jesus está às portas. É tempo de nos prepararmos, é tempo de nós rejeitar tudo que não presta, é tempo de nós largar o orgulho, largar a soberba, aleluia, e nos unirmos cada dia mais dentro da palavra do Senhor, para ver, aleluia, porque em qualquer momento o Senhor chega. A Bíblia não diz que hora ele vai vir, a Bíblia diz que ele vem como ladrão, ou seja, pegar de surpresa. Vai nos pegar de surpresa. Será que estamos preparados para a surpresa de Jesus na nossa vida? É necessário nós estarmos ligados. É necessário nós estarmos. Irmãos, a gente está vendo cada coisa, mas nós não podemos se levar por aquilo que a gente está vendo. Nós temos que se levar por aquilo que o Senhor está nos ensinando. Amém, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, pode estar falando do Senhor, pode estar falando do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, Deus é digno de honra, Deus é digno de glória. Aleluia! Ele disse: pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Olha a preocupação dele. Aleluia! Se o povo que está lá fora, que não tem Jesus, soubesse, aleluia, disso aqui, do que acontece quando morre, quando desce ao pó, aleluia, quando desce a sepultura, aleluia, todos eles, irmãos, vinham para a presença do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver aqui, ele diz que eu tenho 5 irmãos, não deixa meus irmãos ir para caramba, aleluia, manda no lá, manda que eu vá lá, aleluia. Não, eles não vão acreditar, aleluia. Existem pessoas incrédulas de uma forma terrível. Lembro que uma certa vez eu fui no hospital e tinha uma pessoa em cima da cama, só os ossinhos, todos que estavam perto aceitou uma oração. Quando eu fui chegando perto dele, ele estendeu a mão: não ora por mim não, não ora por mim não. Imagine como estava aquela alma, como estava aquela alma, quando desceu a sepultura. Com certeza foi lembrado tudo isso na mente dele, porque a Bíblia diz, irmãos, aleluia, quem vai ao Hades, vê, aleluia, quem morre vai para o Hades, vê, aleluia, quem morre vai para o Hades, clama, quem morre vai para o Hades, aleluia, tem lembrança. Isso aí é que é o pior, irmão, é a gente ter a lembrança, aleluia, daquilo que a gente podia fazer e não fazer. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. É isso mesmo, Hebreus 14, 12? Seria a paz com todos. 12, 14, não é isso? E receberei a santificação. Então, irmão, é isso que o Senhor está falando para mim e para você.
aqui na terra. Aleluia. Mas nós temos que cuidar, aqui é um lugar de preparação. Nós estamos nos preparando para entrar na vida eterna. Aleluia. É lá, aleluia, é lá que a gente vai saber quem é e quem não é. Puxa vida, né? Que situação difícil. Aleluia. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, eles venham ouvir. Aleluia. Não adianta eu mandar um morto daqui para lá. Se eu mandar um morto lá, ele é tão incrédulo que ele não vai acreditar que o morto está vivo. Imagina a incredulidade daquele povo naquela época. A situação como que era difícil. E aqui ele diz, aleluia, então ele ouça os Moisés, ouça os pastores, ouça os pregadores, ouça os profetas que estão na terra pregando o evangelho, pregando boas-vindas no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrependiam-se. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e não houve os profetas, tampouco eles vão acreditar que algum dos mortos ressuscitou. A pessoa, irmão, há tanto de incredulidade existia. Será que era só naquela época? Hoje também. Hoje é a mesma coisa. Aleluia. Então, cada vez nós estamos pregando para as pessoas e as pessoas estão, aleluia, negligenciando a palavra de Deus, estão virando as costas. Mas agora a gente está vendo nessa pandemia, muitos abrem a boca no Facebook e dizer: aleluia, não curava enfermo? Cura-se mesmo. Aleluia, não curava fulano de tal, por que não cura-se mesmo? Né? A gente está vendo isso. Aleluia, só que Jesus Cristo, irmão, ele veio para os santos. Aleluia, ele veio foi para os doentes, ele foi para os bons, para os santos. Aleluia, nós temos que entender a coisa. Deus, aleluia, cura todas as enfermidades, mas ele não cura todos os enfermos. Nós temos que entender isso. Muitas vezes as pessoas estão enfermas, aleluia, recebe Jesus Cristo, morre com aquela enfermidade, mas porém ele vai para o céu. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Muitos, aleluia, são curados, mas muitos, aleluia, muitos vão para o céu com essa enfermidade. Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, para nós finalizarmos. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, e que há no céu e que há na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então tudo, aleluia, tudo que foi criado, tudo que está na terra, é para o Senhor, é para ele, aleluia, e para ele, aleluia. E ele, antes de todas as coisas subsistem por ele. Nada que foi feito pela mão do homem. Tudo que foi feito pelo Senhor. Aleluia. Tudo que existe pelo Senhor. Tanto os visíveis como invisíveis. Tanto anjo, aleluia. Tanto anjo que você não vê, aleluia, como aqueles que você vê. Aleluia. Foi feito para o Senhor. Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja exaltado na face da terra. Aleluia. Porque o nosso Deus é Deus. Nós vamos ver, irmãos. Nós olhando para a Bíblia, nós vamos ver tanta cura, nós vamos ver tanta coisa, tantos milagres que são feitos pelo nosso Senhor. Aleluia, porque só Ele tem o poder de fazer. Amém? Eu quero convidar o menino para louvar aquele hino, o Céu Espelho. Enquanto vocês louvam esse hino, o Céu Espelho, nós vamos tirar dízimo e oferta. Tem alguém que vai tirar dízimo e oferta? Foi escalado? Não? Então nós vamos tirar dízimo e oferta. Quer chamar vocês para louvar o Céu Espelho, em nome de Jesus? Pode?
Então nós vamos tirar dízimo e oferta na casa do Senhor, no nome de Jesus, amém?